paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Atos, capítulo 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então eles foram batizados apenas mergulhados na água, representando o arrependimento dos seus pecados. E aqui eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha, em nome de Jesus, eu quero batizar vocês agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles foram batizados novamente e receberam então o Espírito Santo de Deus. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. A primeira coisa: olha, o enfermo não pode vir, eu não posso ir. Leva lenços, leva aventais de nosso uso, e esses lenços, esses aventais farão a obra. Não. A unção que estava nos apóstolos, que estava nos discípulos, era tão grande que estava também no lenço e nos aventais que eles possuíam. E hoje, quem tem essa mesma unção? Ninguém. Então, eu não posso mandar o meu lenço, eu não posso mandar o meu avental, eu não posso mandar o meu lençol, seja o que for, não vai resolver nada. Sim, e a fé da pessoa? Vai da fé da pessoa, mas será que é o suficiente? Quantas vezes orei por uma camiseta, por um lenço, por um pedaço de papel, por um documento,
A minha oração é a minha oração, mesmo que eu não creia, eu orando, a pessoa que está recebendo a oração, se ela crê, ela recebe. Mas é muito difícil hoje. Eu vi um caso ontem, 19 de maio de 2022. Uma pessoa com câncer na garganta, testes, documentos, tudo comprovado que tinha. Ela foi à igreja, ela pediu uma oração e foi falado para ela: você, Deus está arrancando pela raiz o teu mal. Ninguém sabia o que era. Ela foi ao médico, o médico falou: vamos marcar a cirurgia. Ela falou: eu não tenho nada. Não, você tem, não sei o que, marcou a cirurgia. No dia que ela falou: hoje é minha cirurgia, o médico fez os exames e constatou o que? Nada. Então, a fé dela de receber aquela oração a curou. Portanto, não é um lenço, não é, mas está na Bíblia. Quantas vezes isso aconteceu? Aconteceu uma com Pedro, aconteceu isso agora, 2 vezes. Mas é a terceira. Para eu criar uma doutrina bíblica, eu preciso de 3 fatos iguais, semelhantes, comprovados e que a Bíblia, em nenhum versículo, vá contra esses 3. Se isso acontecer, eu não posso criar uma doutrina bíblica. Por isso eu falo, leve o seu currículo, apresente o seu currículo para Deus. O pastor ora, Deus abençoa. Senhor, entregarei este currículo. Peço que as pessoas que vejam também vejam a tua glória, a tua graça, para que eu seja empregado nesse emprego, se for a tua vontade. Tudo, se for a vontade de Deus, coloca na mão de Deus e deixa Deus resolver. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando: depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses o que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos, a uma, arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules
que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembléia regular, porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembléia. Viu a confusão? O que vai acontecer se eu ou algum outro qualquer disser: tudo que vocês têm aí não são deuses? O que eles vão gritar? O que eles vão fazer? Apedrejar, espancar até a morte? E quem vai resolver essa situação? Só a polícia. Está certo? A polícia, pessoas que não estão no meio evangélico, resolver problemas de cristãos? Totalmente errado. Olha, levaremos aos tribunais, levaremos às assembleias, temos audiências para isso. Para quê? Não. A Bíblia se resolve dentro da igreja. Problemas de contradição, porque a Bíblia disse isso ou não disse aquilo, não convém a pessoas leigas que não conhecem a Bíblia. Convém às pessoas que conhecem a Bíblia. Olha hoje, eu conheço a Bíblia, eu sei um pouco dela, mas tem aquele que conhece um ponto que ele quer conhecer, não o verdadeiro ponto. Vamos discutir? Vamos. Vai acontecer o quê? Entrar em conflito. Pega aqui a sua igreja e pega a igreja do vizinho. Vai discutir alguma coisa, vê se não dá confusão. Porque a doutrina dele é diferente do que você recebe. Você recebe uma doutrina correta, ele recebe uma doutrina errada. Então ele quer impor a doutrina errada em cima de você. E você não consegue impor a sua doutrina correta em cima dele. É o que está acontecendo, filho. Não tem o que fazer. Não tem o que mudar. Foi o que eu falei lá atrás. Mudam os personagens, mas a história é a mesma. Capítulo 20. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar para a Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Às vezes, o pastor começa num longo discurso, chega a ser cansativo. Eu, quando estou falando, eu procuro ser o mais breve possível, porque eu sinto que as pessoas não estão gostando. É coisa minha. Então, eu procuro ser específico, falar o mais breve possível, não me demorar, mas se eu ouço alguém, por mais que ela demore, que ela esteja falando da Bíblia, eu fico horas ouvindo sem me cansar. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos,
Recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos e, um dia depois, chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Observe aqui, nós, porém, por que nós? Lucas foi quem escreveu o livro. Lucas esteve presente num bom tempo com Paulo. Então ele fala: nós, eu estou junto. É assim que nós devemos estar, junto com pessoas idôneas, junto de pessoas responsáveis, aprendendo o que é correto e fazendo o que é agradável também para Deus. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e, quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperem cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Então, quando você está na posição que Deus quer, quando você está fazendo a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus te guia em tudo, até mesmo numa situação indelicada, até mesmo numa situação desagradável, o Espírito Santo está com você. Você sente, eu não vou por ali, ali não vai me fazer bem. Ali também não me fará bem, mas eu preciso ir para lá. É lá que o Espírito Santo está me guiando. E não importa o que aconteça, eu estou com Deus. Deus está comigo.